Zonicast está no ar para mais um super episódio. Lembrando que esse programa tem o apoio de Só Notícia Boa e também Hambúrguer Rock, lá no Jardim Botânico, aqui no Distrito Federal, o melhor hambúrguer da cidade. Hoje nós vamos falar muito sobre Brasília. Você já visitou Brasília? Você conhece Brasília? Então, se não conheceu ou se conhece, mas não visitou, visite Brasília. Luiz Eduardo Passeato, seja bem-vindo do site, portal, tudo que você imaginar, visite Brasília. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Adriano. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aqui. Pensando quem está de fora, tá? Sim. Por que visitar Brasília? Porque Brasília, eu criei o portal Visite Brasília. Eu tenho esse domínio há 20 anos, é até bom a gente frisar aqui. Eu tenho ele há 20 anos porque são dores que eu tenho há muito tempo, né? Uhum. As pessoas acharam que Brasília é só política. E Brasília é muito mais do que a esplanada do Ministério. Então, por isso que visite Brasília mesmo. E para quem não conhece a cidade, chegando a Brasília, o que você diria assim, ó? Você tem que visitar o quê primeiro? Primeiro a gente tem que lembrar que Brasília é um museu a céu aberto, né? Então se você pega ali a esplanada do Ministério, você vê obras fantásticas, você tem o nosso céu, que é maravilhoso, né? Que você pode estar contemplando aí nos pôr do sol, no nascer do sol. Então assim, Brasília tem lugares ícones na cidade, né? A gente sempre fala o Clube do Choro, né? Que é o templo da música, o Cine Drive, que é o único Cine Drive do Brasil, da América Latina. Então são lugares que assim que só tem em Brasília. Então a gente tem que realmente valorizar. Lugares ótimos para a gente fazer trilhas. Hoje aqui em Brasília você tem muito clube de trilhas, né? As pessoas fazem trilha ao redor aqui de Brasília, próximos a Brasília, né? Sobradinho, Lago Oeste. Então tem lugares fantásticos aqui que a gente pode estar contemplando a cidade. Né? Então isso é uma coisa que atrai muito o turista, né? O Lago Paranoá, que é essa parte náutica, nós estamos na terceira ou quarta náutica do Brasil. Imagina, é um lago e a gente tem lugares aí com mar, com rio, com praias aí que você não... Você sabe que é interessante? Eu não tenho os números agora para a gente ser preciso, mas de repente você deve saber. Brasília hoje é um dos principais destinos turísticos do Brasil. E não é só pelo o que chamam de turismo de negócios. Sim. Porque Brasília tem esse polo por causa do centro do poder. Uhum. Então você tem muito prefeitos, governadores. Sim. E empresários que vêm para cá. Tem o tal do turismo, encontros de negócios que aproveitam por estar no centro do poder até para tentar negociar alguma benesse nesse período. Mas hoje as pessoas procuram Brasília para conhecer Brasília. Primeiro, pela facilidade do aeroporto. O nosso aeroporto está conectado em todas as capitais com voos diretos. Sim. Acabou se tornando um dos principais hubs do país. E o que é mais curioso, quando você fala, pelo menos quando eu converso com alguém que vem pela primeira vez de Brasília, ou que chegou a Brasília, é que fica surpreso com o que Brasília apresenta. Justamente. A gastronomia da cidade, nós estamos no terceiro polo gastronômico da cidade. Hoje não ficamos para trás de São Paulo, do Rio de Janeiro, não. O que você desejar na parte gastronômica aqui em Brasília você pode ir para a Feira da Ceilândia também, que é bacana, a Casa do Cantador. Então na Feira da Ceilândia tem muita coisa típica, né? Hoje nós temos uma mistura de povos aqui em Brasília, né? Pessoas que vieram de outros estados na época da inauguração da cidade, os filhos, né, que moram aqui. Então o Nordeste é muito forte. Nós estamos agora no mês de junho, tem as festas juninas aqui, que é um atrativo também para a cidade. Os grandes shows, festas que estão acontecendo, está atraindo shows internacionais, isso está movimentando a cidade. Como você falou, além do aeroporto, imagina, qual cidade hoje no Brasil que você consegue se hospedar e ir para um show ou para um jogo de futebol a pé? Porque hoje tem todo o setor hoteleiro. Todo o setor hoteleiro sul, norte ali, tudo próximo, então a gente consegue ir a pé para aquilo ali. Então, e ainda contemplando Brasília com esse museu aberto. Sobre grandes eventos, se a gente for pensar, como você está falando, em qualquer lugar que você for no Brasil, você não vai ter a mobilidade que tem em Brasília. Porque até para pegar um aplicativo ou um táxi, você vai enfrentar dificuldade, não tenha dúvida. Sim. Mas você mesmo assim você vai conseguir sair do estádio ou próximo do estádio com uma certa facilidade. Você vai caminhar um pouquinho e vai conseguir pegar um pouquinho mais distante, mas vai conseguir ter esse acesso. Se você vai, por exemplo, Mineirão, em Minas Gerais, sim, ele já fica longe do centro. Com certeza. Então, para você conseguir um transporte, seja de ônibus, já é mais complicado. Se você vai para São Paulo, Morumbi, onde tem a maioria dos shows,
Allianz Parque. O Allianz Parque você ainda consegue, mas é tudo muito complicado. Porto Alegre é complicado, seja Beira-Rio, Arena do Grêmio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nem se fala. O Maracanã facilita um pouco porque tem um metrô, Sim. mas também depende para onde é que você vai. Dependendo do horário também é complicado para você sair. Então, Brasília facilita isso também, né? Facilita demais a questão também que você falou do aeroporto, a proximidade. Você chega, desembarca no aeroporto, 15 minutos você está no centro da cidade. Que lugar do país que você consegue fazer isso? Não são poucos aeroportos. Muitos são fora da capital. Não, e mesmo próximo, você desce em Congonhas, em São Paulo, para você chegar a qualquer lugar ali é 40, 50 minutos. Com certeza. Né? Então, assim, Brasília tem essa facilidade, essa mobilidade aqui que a gente consegue atrair público, né? E isso os grandes shows hoje, os grandes eventos aqui em Brasília, tá atraindo muito público de fora. As pessoas fazem umas estatísticas depois, né? E ele vem, o número de visitantes está aumentando cada vez mais. E com relação principalmente a isso, os grandes shows hoje aqui em Brasília estão lotando, né? O último show agora do Gilberto Gil, 60 mil pessoas. Vindo gente de tudo quanto é lugar. Todo lugar. Por quê? Pela facilidade, igual você falou, do aeroporto, o hub, e a questão da hospedagem, ela é um ponto principal aí para relação a fomentar o turismo, tanto para turismo de negócio, próximo à esplanada do Ministério, como para turismo de evento. E ficando ainda sobre hospedagem, que nem você falou de quem vem de fora. Se a pessoa quiser ficar perto do local do evento, como o estádio, Sim. colocando desse modo, você tem o setor hoteleiro Norte e Sul, próximo, riquíssimo, com várias opções de vários preços. Certo. Mas se você vai fazer meio que um bate-volta, você tem um hotel do lado do aeroporto, que você vai pegar um carro por aplicativo, vai gastar R$30. Justamente. E vai estar já no hotel do lado do aeroporto. No evento, na reunião. Eu lembro de alguns eventos. Conhecido veio para um evento no CICB, né, que é um centro de convenções que foi criado, para quem não é daqui de Brasília, ele foi criado próximo ao Lago Paranoá. Ele veio para um evento, ele ficou no hotel do evento, porque no próprio evento já tinha... Justamente, eles utilizam lá no CICB para os eventos, né, ele não... É só para quem está no evento, participando do evento, né? Você não consegue se hospedar em dias normais. No Brasil 21 você consegue fazer isso também. Então, assim, isso também facilita muito, né, a questão desse atrativo, né, para as pessoas virem para a cidade. E fora isso, por exemplo, imagina você está ali no setor hoteleiro, quer fazer uma caminhada, Parque da Cidade ali do lado, uma maravilha, pulmão de Brasília ali, né, você passeia ali, toma uma água de coco, toma um café, passeia, anda de bicicleta, anda de patinete, então assim, tudo próximo, até a própria esplanada dos ministérios, o eixo monumental, você sai daí, por exemplo, quem está no setor hoteleiro também, pode ir para ao Clube do Choro a pé, né? Tem o estádio, tem o Mané Mercado, então quer dizer, tem várias facilidades que em outros grandes centros você não encontra. Vamos voltar para o visitebrasilia.com.br. Você falou que já 20 anos, né? Eu criei esse domínio há 20 anos. Eu registrei ele quando eu cheguei de uma viagem de São Paulo. Lá em São Paulo tem o Visite São Paulo. Eu falei, será que tem o Visite Brasília? Não tinha, eu fui e registrei. Depois eu participei de um evento no Sebrae, e o Sebrae falou que eu podia contratar um consultor, levar uma ideia, e aí, a partir dessa ideia, eu podia montar alguma coisa, empreender. E aconteceu isso em 2013, e em 2014 eu coloquei o site no ar. Lembra qual foi a primeira publicação? Você me apertou agora, eu não lembro. Não lembro, são 11 anos já, não lembro não. Mas assim, já desde lá a gente já vem... Até uma curiosidade, eu vou depois tentar resgatar isso. Foi bom você ter falado isso aí. Mas a que mais te impactou? Não, ou a mais importante que você acha desse período todo? Uma das coisas que me impactou e me impactua até hoje, nós temos um artista plástico, Ralph Braga, que é aqui de Brasília. Ele viu o site na época e me procurou para que eu pudesse divulgar o trabalho dele, porque ele tem um trabalho muito bacana de Brasília, ele tem a coleção Brasília, e desde lá, isso foi em 2014 que a gente começou a conversar. Nós temos uma parceria até hoje, eu represento ele, o Visite Brasília faz alguns trabalhos junto com ele, nós já fizemos alguns trabalhos aqui em Brasília, temos até um cartão postal de Brasília, ele tem uma coleção Brasília. Mostra na câmera para a gente, por favor. Isso é uma ação que a gente faz durante os eventos, que muita gente não sabe, né? Nem como manda uma carta mais, né? Então, quando a gente participa de alguns eventos, a gente leva os cartões postais do Ralph, a pessoa preenche, coloca numa caixinha que eu
fiz lá escrito correio, super interessante isso, e depois a gente bota no correio e manda para as pessoas. Então, e nós já fizemos vários outros trabalhos. Bonito, hein? É muito bacana o trabalho do Ralph Braga. É uma coisa que impactou, porque através do portal, ele estando no site, o site no ar, foi que ele me procurou e nós estamos conectados até hoje. Já fizemos N trabalho, muitos trabalhos aqui em Brasília junto com ele. Então isso foi uma coisa que marca e colhemos muitos frutos juntos, eu e ele aqui, durante essa caminhada aí. A gente falou do Visite Brasília e falamos do turismo como um todo, né? Meio que apresentando a cidade. Mas o Visite Brasília, para quem é da cidade, eu sei que não se limita a turismo, o Visite Brasília. Você falou sobre cultura, tem tudo que acontece na cidade passa pelo Visite Brasília. Como é que é a procura de quem é da própria cidade e não conhece a cidade? É bem bacana. O nosso público hoje no Instagram, a maioria são pessoas de Brasília. Até porque, Adriano, muita gente que mora em Brasília não conhece Brasília. Né? Por exemplo, nós temos uma parceria, a gente divulga toda semana a agenda do Cine Drive. Várias pessoas que eu encontro na cidade, aí eu pergunto, já foi no Cine Drive? O cara mora aqui há muito tempo, nunca foi ao Cine Drive. Então eu até ando com algumas cortesias no bolso e entrego para a pessoa para que ela conheça, ter essa experiência. Então, assim, o Visite Brasília, além de buscar mostrar uma Brasília diferente, mostrar a cultura, o lazer, a gastronomia, o que realmente acontece na cidade, a gente também consegue direcionar para as pessoas que moram em Brasília algumas atividades, alguns locais que normalmente eles não conhecem. Tem muita gente que mora no Plano e nunca foi na Feira da Ceilândia comer uma carne de sol, comer uma comida típica nordestina. Tem muita gente que mora em Planaltina e não conhece Sobradinho. Tem muita gente que mora em Planaltina e não conhece a Ceilândia. Tem muita gente que ainda não foi lá no Marco Zero, que fica em Planaltina. Então, a gente tenta conectar as pessoas também que moram em Brasília e as pessoas que não moram em Brasília. Teve uma ação uma vez da Secretaria de Turismo, algum tempo atrás, que eles reuniram alguns alunos e trouxeram para o plano piloto para fazer o turismo cívico. Tinha muita criança que morava em Taguatinga, Ceilândia, que nunca tinha vindo ao plano piloto. Olha que coisa interessante. Com 14, 15 anos. Então, o Visite Brasília tem esse trabalho, né? Tem esse propósito, né, de mostrar uma Brasília para quem mora em Brasília e para quem vem visitar Brasília. Eu digo que o Visite Brasília, ontem até conversando com uma pessoa, eu falei porque nós somos um portal de utilidade pública, né? Então, assim, tudo que está acontecendo na cidade... tudo que está acontecendo na cidade, e o foco é esse. É cultura, lazer, gastronomia e hospedagem. A gente não fala de política, não fala de doença, não fala de... Não, é o trade turístico da cidade que é o nosso principal foco ali. Deixa eu criar polêmica aqui, que o meu diretor gosta de polêmica, o Mr. News. Ele gosta de polêmica. Como é que você vê o trabalho dos influencers sobre cidade, sobre gastronomia, sobre tudo que fala da cidade? Porque você tem um trabalho, e eu não estou fazendo uma crítica, eu só estou constatando. Você tem um trabalho que é aquele trabalho clássico, Sim. que é de trazer para a pessoa informação, credibilidade, que as pessoas se envolvam com o conteúdo que você traz. Okay. E hoje o que é muito comum, que é uma linguagem do momento, que é aquela situação assim, da pessoa que vai no restaurante tal e faz o merchan. Sim. Claro que traz engajamento, traz envolvimento, mas como é que você vê essa figura para um trabalho com relação a Brasília? Funciona, não funciona? Gosta, não gosta desse tipo de perfil? Não, tem muita gente aqui que trabalha muito bacana, tem um trabalho muito sério, muito dedicado na área de gastronomia, na área de hospedagem, na área de turismo também. Eu acho que é válido, porque a gente mostra a experiência. No nosso caso, a gente mostra a experiência. A gente também é convidado para ir a restaurante. Tem restaurantes que fazem publicidade com a gente, tem grandes marcas que fazem publicidade com a gente. A gente tem um espaço dentro do site que, tanto na parte de gastronomia, turismo, hospedagem e cultura e lazer, ele pode contratar um pacote lá anual e ter a sua empresa dentro do nosso site. Eu acho super bacana. Isso faz com que fomenta cada vez mais o turismo, cada vez mais a cidade, porque tem muitos influencers aí que eles têm um alcance considerável, né? O que me incomoda, e aí eu estou falando por mim, obviamente, Sim. É que assim, acho legal, muitas vezes me influencia aí num restaurante Sim. ou não, mas eu acho... e aí é o jornalista que acaba se envolvendo. Eu acho que há uma falta de informação, uma falta de experiência.
Por mais que você mostre o cidadão ali comendo um hambúrguer ou alguma coisa, né, mostrando todo aquele... Não é, por exemplo, que nem você vai no Visite Brasília que você vai conhecer sobre uma determinada situação, mais do que só saber se aquilo é bom pela opinião do influenciador ou não. Nós realmente lá nós não temos essa persona, né? A gente sempre tenta levar a experiência. Pode olhar os vídeos que a gente tem lá, quando vai a algum restaurante, alguma coisa, a gente mostra o prato, mostra a experiência, mas o foco mais é a notícia mesmo. E quando a gente vai anunciar alguma coisa ali, às vezes a própria empresa ela já manda para a gente até o vídeo que ela quer que divulgue. A gente nem tem essa coisa de ir lá e divulgar. Mas, Adriano, eu vou te falar, tem uma turma aí de gastronomia, uma turma de turismo aí, que eles levam um conteúdo bem bacana. Eles não ficam só apenas se mostrando. Eles levam mais conteúdos, na parte do feed, no texto, tem as informações corretas. Então, assim, tem uma turma que realmente ajuda muito a fomentar o turismo da nossa cidade. E até para não ficar parecendo que eu só critiquei, mas, por exemplo, eu acho maravilhoso o trabalho que a Babi Lins faz. Sim, é nossa parceira lá. Né? De vez em quando a gente faz, ela convida a gente para fazer uns collabs lá, a gente faz o collab. É muito legal, porque ela se envolve exatamente com a experiência. É isso aí. O nosso Zuco, nosso querido parceiro, Minha Brasília, o Daniel, ele traz das mais diferentes vertentes Brasília para o protagonismo. Tem o Rodrigo, do Comidas de Brasília, então Sim. Ele faz um trabalho excelente. Conheço ele desde que ele começou, desde o início lá. É um cara que traz sempre algo mais ali para as empresas, né? Para quem está absorvendo aquele conteúdo dele lá. Então, assim, tem pessoas. Tem o pessoal do Cerrado Experience, que é o Thiago da trilha do Parkway, ele faz um trabalho fantástico lá, tem trilha lá no Parkway, não sei se você já chegou a conhecer uma trilha que faz naquelas trilhas do trem lá, são 12 quilômetros, já fiz por duas. Eu não fiz, mas eu sei que tem aquela trilha do trem. E aí tem até, ele passa pelo riozinho que foi feita aquela música do Água de Beber lá. Sim, isso lá no Catetim. No Parkway. Não, o Parkway, mas ele, nessa trilha do Parkway, ele passa pelo córregozinho lá porque o córrego ele acaba desembocando, ou começa, a nascente, no caso, lá no Catetim. No Catetim, Água de Beber, mas nessa trilha ela passa, e ele também tem um passeio que ele faz dentro do Catetim, e tem um outro que ele faz lá no Country Club também, que é uma trilha com um carrinho lá, um tratorzinho, aí você leva a criança, é um barato lá, dia de domingo. Então são pessoas que conseguem... Já que você citou, vamos contar a história do Água de Beber. Eu acho que é uma história bacana para quem... Juscelino, né, com o Tom Jobim lá, estavam passeando lá no Catetinho, e aí ouviram um barulho de água, tá? E um funcionário lá perguntou: o que é aquilo? Não, é uma água, mas é água de beber. Aí, a partir dessa questão de ter falado isso, foi feita a música Água de Beber. Água de beber, camarada. É isso aí. E o Catetinho, para quem ainda não conhece, porque tem muita gente que é daqui e não conhece. Justamente. Eu costumo dizer, isso Luiz, que eu falo. Por exemplo, quando eu vou apresentar, quando eu estou fazendo, viu, Micelius, o papel do Luiz Eduardo do Visite Brasília. Quando alguém vem aqui e eu vou apresentar Brasília pela primeira vez, eu tento fazer, às vezes, só um passeio de carro primeiro pela Esplanada dos Ministérios, porque todo mundo quer conhecer a Esplanada dos Ministérios, mas o primeiro lugar que eu tento levar a pessoa, o convidado, o amigo dentro da possibilidade, é no Catetim. Eu gosto de começar a conhecer Brasília pelo Catetim. Por causa que a história de Brasília começa ali. Justamente. E aí você tem o Palácio de Tábuas, que é onde morou Juscelino Kubitschek, enquanto na construção de Brasília você tinha ali um heliporto. Eu não sei se era heliporto, mas era eles pousavam a pista de pouso mesmo. A pista de pouso mesmo que tem. Aí no fundo você tem essa água de beber, camarada, que é a primeira nascente, ou seja, da água que acaba abastecendo Brasília. Não sei se até hoje, mas ali foi o início. Isso, justamente. Tem a mesa do JK que ele fazia lá, as reuniões embaixo de umas árvores lá, então é bem bacana. Tem violão. Trilha que faz lá, tem trilhas que a gente faz que passa por essa mesa onde o JK ele se reunia com as pessoas. Teve uma vez que eu estava lá fazendo a visita e eu fiquei muito feliz porque eu vi uma escola lá. Sim, tem porque eu não consigo admitir, mas eu não consigo ficar tranquilo quando você tem a história viva da sua cidade,
do seu país e as pessoas, e a gente não explora como deveria explorar. Não conhecem, né? O Catetinho é um lugar que toda a escola do Distrito Federal tem obrigação de levar seus alunos para passar, não é só para falar do Catetinho, mas para ter uma aula de história, para falar de história do Brasil. Por que vai fazer dentro da sala de aula, né, Mr. Lewis? Poderia fazer no local. No local. Lá. E aí eu tava vendo, era isso. Ao vivo e a cores. Vive a cores, vivendo a história. Aquele momento ali. Aquele momento histórico. E aí o segundo ponto que eu gosto de levar, e a gente não falou aqui nesse papo ainda, é o Museu do Candango ali do Nuno Bandeirantes. Da Candangolândia ali. Da Candangolândia. É onde era um hospital, né? Isso. Por quê? Porque ali moraram os candangos. Isso. Então aí você tem a ideia da construção, Cidade de como livre, é que foi. né? Cidade livre. Então, eu acho que um complementa o outro. Com certeza. E agora, para complementar mais ainda, tem a Casa de Chá na Praça dos Três Poderes, né? Que o Senac agora está administrando lá em parceria com a Secretaria de Turismo e o GDF, né? Completou agora um ano, mais de 150 mil visitas. Pessoas Lá é um visitando. espetáculo. A gente comemorou os 10 anos da Webzone lá. E é um espaço ali comandado pelo Vitor e por toda a galera, que é sensacional. Aquilo ali, então, assim, fez um triângulo agora aí, né? Catetinho, Museu da Memória Candanga e Casa de Chá. Pronto. Qual é o lugar de Brasília que, quando você fala, a maioria não conhece e que você acha que seria legal de conhecer? Um que você acabou de falar é realmente o Catetinho, e outros lugares assim, fora do plano mesmo, né? Seria lá o Marco Zero, lá em Planaltina, né? A Casa do Candango, que é um espaço cultural fantástico. O ano passado, ou esse ano, desculpa a falha na memória, mas teve uma conexão lá, o pessoal da Plebe Rude foi tocar lá na Casa do Candango. Sim. Teve uma parte de rock lá, então quer dizer, colocaram um lugar que é tradicional nordestino, né, e botaram o rock ali, que é uma coisa tradicional da cidade. Eu achei isso super bacana. Então, assim, tem certo lugar, o Cine Drive é outro lugar, o Clube do Show. Quantas pessoas, você pode começar a perguntar aí, quando você estiver na sua roda, muitas pessoas não conhecem o Clube do Show. E você vai lá, a programação cultural é de terça a sábado ali, todo dia. Não, e ainda criaram agora eu digo de um ano e pouco, 2 para cá, que eu achei sensacional, que não sei se não tinham pensado ou não tinha se organizado, que é o samba no sábado. Sim, com a feijoada. Com a feijoada. Porque assim, o Clube do Choro, tem uma estrutura legal para você. Paul McCartney tocou no Clube do Choro, gente. Aquilo ali foi demais. Ali eu acho que grandes nomes já passaram por ali, não tenha dúvida, mas é como se você botasse um carimbo, né, de que chancelou, né, o Clube do Choro como um patrimônio mesmo. O Reco tem tem um belo trabalho, o Henrique lá que está comandando a escola de música. Também, os três fazem um trabalho fantástico. Mas ter uns parabéns. Eu não tinha ido ainda no samba. O Henrique já tinha me convidado várias vezes. O samba é bom demais. Aí uma amiga estava fazendo aniversário, eu fui no samba. Sensacional. Eles conseguiram explorar a área externa, que não era explorada, de uma forma legal, com boa música, com ótima comida e num espaço que você sente Brasília. O que eu achei legal nesse processo todo que eu estava olhando, me chamou a atenção, é que normalmente os ambientes são feitos para jovens, né? Só pensando em jovens. E aquele ambiente, eu não estou dizendo que foi feito para velho, mas você nota que é um espaço em que você inclui o 40 a mais. É isso aí. Porque ali você tinha, sei lá, outras casas, você vai ter um samba, a pessoa vai, tá muito barulho, não consigo conversar, não consigo pegar comida, não consigo fazer nada, é muvucado. Ali tem bastante gente? Tem, mas você vê, as pessoas conseguem conversar, interagindo, parece que as pessoas se sentem mais à vontade, pelo menos foi assim que eu me senti. Eu já fui algumas vezes lá e é isso aí mesmo. Principalmente eu que sou carioca, moro aqui, sou mais brasileiro do que carioca, moro aqui há 50 anos. Mas o samba, né, corre na veia aqui. Então, assim, é um lugar que eu me sinto super bem e é isso que você falou mesmo. Você consegue dançar, você consegue conversar, ouvir o barulho das pessoas mesmo, aquela conversa de bar mesmo, conversa de samba mesmo. Todo mundo alegre, feliz e contempla isso aí. Do jovem a uma pessoa de mais idade, que, tem uma turminha aí de mais de 60 anos aí que gosta de um samba e samba bem ainda, né? Qual é o lugar mais estranho de Brasília? Ou aqui do DF? Você fala diferente, estranho, peculiar, seja
Porque é feio, ou vale conhecer, mas não é legal, ou é legal e... É a quadra ali da 205, 206 Norte, né? Que era para ser o padrão de Brasília e hoje ficou por muito tempo parado, morto, assim. Hoje ele tem uma movimentação bastante. Esses dias eu tive lá tomando um vinho lá, num restaurante lá que tem. Tá uma movimentação, um movimento que a gente não vê, que antigamente ali na 205, 206 era o macarrão de rua, lembra? Uhum. Então, era aquilo ali. E aí tinha umas lojas ali de venda de coisa de pet, não sei o que e tal. Agora não, tem hamburgueria, tem bar, tem samba, tem uma opção de coisa lá que tá acontecendo. A Zanorte era meio morta há 15 anos atrás, mais ou menos, assim. Ela tinha o boom, eu acredito que ali, quando se falava muito do pessoal do rock, mas quando eu cheguei aqui em Brasília, eu senti a Zanorte meio... A Zona Sul sempre foi mais movimentada. Mas em compensação, mas eu depois sentia. mudou. Por isso que eu te digo, porque eu acho que a Zanorte ganhou uma vida que só a Asa Sul tinha uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. É verdade. Essa coisa igual a gente sempre fala, Rua dos Restaurantes, né? Que tem na Asa Sul. Pô, ali na 9, 10 ali agora é uma rua de restaurante, né? Ali tem vários movimentos, tem movimento. Agora, tá acabando cedo também, né? Às vezes você anda pela Asa Sul, pela Asa Norte, da meia-noite, assim, já tá... Você sente saudade disso? Você estava me falando antes da gente começar a gravar, de quando você chegou em Brasília, das festas, a gente chegou a falar de sair caminhando de um ponto a outro, de não ter ônibus. Não estou querendo viver um saudosismo, assim, porque a gente tem que saber que as coisas andam. Mas o que de um período de 20, 30 ou mais atrás que você vivia, que de repente era bacana e que não tem mais em Brasília? Isso aí que você falou, apesar de que Brasília hoje a gente considera uma cidade segura para você andar, transitar, né? Você não tem... Você tem uma tranquilidade, mas naquela época era porque não tinha telefone, celular, sabe? Era a gente com a gente mesmo, né? A gente saía com os amigos, batia papo. Era o Gilberto Salomão, que era o único lugar que tinha para você sair, para curtir, era o lugar da moda. Era você sair... Eu tive a oportunidade de ir na Zoom. Não conheci. Pois foi no Gilberto Salomão. Eu tive a oportunidade de ir na Zoom, que era uma boate famosa na época, depois fechou e tal. Então, assim, a gente vivencia. Eu falei isso para você quando a gente estava conversando aqui antes. Eu vivi Brasília, a época dos anos 80, anos 90, 2000. Pô, esses shows aí, você ia para shows, boate, ia para eventos na ABB, ia para o Gilberto Salomão, muitas das vezes tinha isso. Saía de lá, ia comer 4, 5 horas da manhã, um Skies, aí encontrava todo mundo lá. Quem você não encontrava na balada, você encontrava no Skies. Então, assim, eram coisas que realmente foram se perdendo com o advento da tecnologia, sabe, Adriano? Eu acho que a tecnologia afastou um pouco mais as pessoas e aí você acaba não vivenciando a cidade. Você falou de... encontrava todo mundo no Skies, encontrava todo mundo em tal lugar. Brasília tem quase 3 milhões, um pouquinho mais de habitantes. Por que aquela máxima em que todo mundo se encontra no mesmo lugar, aqui em Brasília, temos 3 milhões, várias opções. Sim. Não é só, sei lá, não é que nem lá em Little Falls, Mr. Lewis, lá em Cachoeirinha, que tinha vai todo mundo pro Planeta Dance. Aí todo mundo se encontrava na cidade. Menos de 100 mil habitantes, a molecada era tudo no Planeta Dance. Vai pro século XV. Todo mundo conhecia o século XV. Aqui em Brasília você tem, a gente falou, Clube do Choro, CCBB, Caixa Cultural, os teatros, as danceterias, as boates, o nome que quiser dar. Tinha o O'Reilly, tem o K e não sei o quê. Mas por que tem essa máxima de que todo mundo se encontra? Brasília é um ovo e que todo mundo está no mesmo lugar. A sensação que eu tenho, por exemplo, vai num show do Gilberto Gil. Tá todo mundo no show do Gilberto Gil. Vou na praia, um outro grande evento. Tá todo mundo na praia. Vou passar uma tarde no Pontão. Tá todo mundo no Pontão. Por que isso... Daqui a pouco começa o Capital Motor Week. Tá todo mundo lá, isso é verdade. Agora, mas naquela época, isso nós estamos falando aí de 20 anos atrás, era Gilberto Salomão e Sky, não tinha outra opção. Mas a cidade conseguiu manter pelo menos esse charme. Sim, por exemplo, lança alguma coisa nova, né? Uma casa nova, um evento novo. Igual agora está tendo muito eventos por período, né? Que tem o Hidden, tem o Temporâneo, né? Então, você pode ver, você vai e você encontra a galera lá, não tem jeito.
Paulinho Madrugada faz aquelas festas dos anos 80. Você quer encontrar a galera da minha idade daquela época, é lá. Aí vai ver todo mundo lá. É verdade. Sabe? Você falou de um outro ponto que eu não E agora, só pegando um gancho para não perguntar. Claro. Ontem eu vi nas redes sociais dele lá que a próxima festa que vai acontecer agora em agosto vai ser dentro do Cine Drive. Olha que louco. Sensacional. Paulinho mandou bem demais, então vai ser dentro do Cine Drive. Então, quer dizer, imagina, uma festa dos anos 80 ao ar livre. Esse fato de se criar agendas é bom? Eu digo agendas culturais. Você sabe que tem o Temporâneo, Sim. Você sabe que vai ter o Hidden, Sim. Você sabe que vai ter o Na Praia, O Coma, o festival que teve agora recentemente também lá no Parque da Cidade, que eu adoro de música, que esqueci agora o Fan Festival. Sabe? Uhum. Vai ter o Capital Motor Week, né? Então, assim... Aí tem lá a exposição dos meus conterrâneos, a Spotier. Você Sim. sabe que tem um calendário. Eu acho isso bacana demais. Até porque facilita tanto... isso ajuda muito o turismo de fora. Que a pessoa consegue se programar. Poxa, o Capital Motor Week vai começar agora em julho. Então, eu vou... a Spotier começa e tal. Então, você acaba fomentando isso. Sabe, né? sabe qual o local que tem essa sacada? Muito boa? É Gramado, no Rio Grande do Sul. Se você vai a Gramado de janeiro a dezembro, você tem todo esse período alguma atividade. Eles conseguiram criar uma agenda cultural, né? Para a cultura, para a pessoa. Se vai a setembro, por exemplo, vai ter o festival de cinema. Final de ano tem Natal Luz. Natal Luz. Antes tem o chocolate. Isso. E eu acho que a cidade que tiver essas sacadas, que nem Brasília está tendo, de você criar conexões, você vai conseguir fazer com que as pessoas tenham mais interesse, né? Eles têm até um projeto do Sebrae que é o Brasília dos Festivais, né? Então, quer dizer, naquele período que não costuma ter muito evento, fomentar outros tipos de festivais. Tem agora o jazz, que acontece ali atrás do pavilhão ali na Praça 3 de Poder, né? Tem o Buraco do Jazz. Um evento fantástico. A pessoa leva a cadeirinha, leva uma toalha, bota saudade do Tibone. Tibone já fui. Pra quem não sabe o que é o Tibone, conta pra gente, porque as pessoas não entendem. É um açougue, né? É um açougue que fica ali na 312 Norte. O pessoal conhece o corte, o Tibone. Tem um açougue e lá ele até lançou há uns anos atrás aquela biblioteca que ele coloca nas paradas de ônibus, né? Colocava na parada de ônibus. E depois ele, através de patrocínio lá, esses fomentos, não sei se foi fomento, como é que foi, patrocínio, ele fazia shows na rua. Na frente do açougue. Pra quem não tem ideia... Zé Ramalho já fui Fagner, Guilherme Arantes. Aquele outro sambista, Oh, meu Deus do céu. Paulinho da Viola. Olha só. Paulinho da Viola, Zé Ramalho. Eu lembro do Fagner. Eu lembro que eu entrevistei o Guilherme Arantes, que ia tocar no Tibone. Isso. Assim, tô querendo lembrar outro também. Não, teve vários. Tem vários. Mas só pra você ter uma ideia, era um cara desse tamanho... que toca nesses grandes shows, grandes eventos, fazendo o quê? O cara se apresentando na frente de um açougue, gente. Entre quadra. O trabalho, acho que é Antônio que era, o Luiz, eu não lembro o nome. Eu esqueço o nome dele, eu sei quem é, mas... Mas o do dono do Tibone, desculpa até porque eu esqueci o nome dele. Não... Entrevistei ele algumas vezes, mas a gente vai ficando velho, Covid, não sei o quê. Mas a gente chama ele de Tibone também, Tibone, né? Exatamente. É sensacional, eu tive a oportunidade de falar para ele e depois, por causa da vizinhança, o projeto foi morrendo. Ele conseguia fechar uma quadra na Zanorte, trazendo grandes nomes da música, que as pessoas provavelmente ou poderiam ter uma certa dificuldade de poder comprar o ingresso, de poder assistir num centro de convenções. Pioneiro. Ele foi pioneiro na questão de shows de grande porte, gratuito, né? Na rua, com toda a estrutura. O do Zé Ramalho mesmo, eu morava na 112 Norte, foi um caos lá. E o que aconteceu? Não conseguia chegar? Tinha carro parado na entrada da garagem. Mas faz parte, né? É uma vez que acontece. Então, eu acho que as pessoas também têm que entender um pouco com relação a isso, né? Eu acho que a cultura, né? Isso fomenta, isso traz turismo, traz oportunidade, esses eventos gratuitos também, traz oportunidade das pessoas poderem ter acesso. O povo tá chato? Algumas pessoas são um pouco mais exigentes, né? Eu não digo que seja chato, mas assim, eu acho que a pessoa tem que entender um pouco que vamos tentar dar acesso para todo mundo, porque não é todo mundo que consegue pagar um ingresso de 500, 600, 700 reais. Mas eu digo povo chato porque o que acontece?
Eu sei que cada vez mais as pessoas querem que se respeite a sua individualidade, seu ir e vir. Só que se isso fosse todos os dias, eu tô de acordo, mas, não é legal. Eu queria ter no fundo da minha quadra o show do Zé Ramalho. Mas é um transtorno para eu chegar, não sei o quê. Mas o Tibone, por exemplo, ele não avisava que o show do Zé Ramalho ia ser na sexta seguinte. Tinha um mês, 2. A programação era dada com antecedência. Então dava para quem é morador, para todo mundo se programar. Claro, com certeza. Nesse ponto que eu digo de chatice, é que nem uma coisa que pega muito todo ano na discussão são os blocos de carnavais aqui do Distrito Federal. Maravilhoso. Tem gente vindo de fora para curtir bloquinho aqui. Brasília, há 20 anos, cheguei a 18 anos aqui, você tinha os blocos tradicionais, mas não tinha ninguém na cidade. Eram as pessoas do bloco mesmo. Já era fato, carnaval, as pessoas iriam para fora. Para fora. Hoje você tem um carnaval de Brasília, e claro, não posso comparar com o Rio. Claro. Esses aí não tem como. Mas hoje você tem um carnaval que as pessoas que não querem viajar, não querem se incomodar, mas que gostam de carnaval, fazem questão de estar em Brasília porque os blocos eles ganharam esse peso, essa organização e essa cultura com o passar do tempo. E é bacana, né, na época do carnaval, esses bloquinhos que passam nas quadras aqui na Zanorte, tem uns bloquinhos que eles criam suspense, né? Eles só falam, não dizem aonde, que lugar que vai sair, que horas, né? Aí pra quê? Pra que as pessoas vão um conectando com o outro. Aí vira essa rede aí, tá aqui, tá ali, não sei o que. Então, isso é bacana, já levei minha filha em vários carnavais aqui de rua, é muito legal. É assim, pra gente que eu que nasci no Rio, curti muito carnaval, né? Eu sou da época que eu sentava com a minha família na frente da televisão e assistia o desfile de escola de samba até outro dia. Não tinha negócio de 2 dias. A gente ficava assistindo com tio, pai, mãe e tal. Ou então ia para Vila Isabel, onde a minha família também viveu muito tempo lá. Assistia a escola de samba da Vila Isabel, assistia na calçada, assim, eles ensaiando. Eu já desfilei, tive a oportunidade. Coloquei isso numa das prioridades da minha vida. Em 2007 eu desfilei pela Grande Rio, lá no Rio. E pra você ter uma ideia, a conexão foi em Brasília. Uns amigos aqui de Brasília que tinham contato com o pessoal lá da escola de samba, compramos os pacotes aqui tudo. Hoje eu não sei se funciona assim ainda. Compramos o pacote aqui tudo e fomos para o Rio, desfilei. Maravilhoso, uma coisa sensacional. Então, assim, Brasília olha, a pessoa não precisa sair de Brasília para se divertir. A única coisa que não tem em Brasília é praia, mas temos o lago e temos o céu. Né? Hoje, ali na Praça do Cruzeiro, no pôr do sol ali, está maravilhoso. Tem empresas hoje que estão montando piquenique. Você chega lá, se você não tiver levado... vi uma movimentação aqui. Cheguei ali, parei com a namorada, com o filho. Tem empresas ali alugando o paninho lá, alugando bebida, comida, tudo para você fazer seu piquenique se você quiser no final do dia. Eu lembro do matão que era ali junto da Ponte JK. Você tinha uma visão linda, só que era um mato. Eu lembro que parei ali para bater foto uma vez. Nossa, era aquele mato gigantesco, a Ponte JK. Você só via o mato, a ponte, não via o lago. Só escondendo ela lá, né? Hoje você tem toda uma estrutura montada ali. Você chega ali, tem uma orla que foi junto à Ponte JK. Eu tô falando só da JK, mas nós temos as outras aqui no final das Zanorte tem também, né? O pessoal aluga pedalinho, aluga... Agora, tudo as pessoas... Tem que tomar cuidado com relação... Aí a gente frisa. Em vários lugares aqui tem essa coisa de alugar stand-up, pedalinho, isso aqui. A pessoa vê, olha direito com antecedência, vê a procedência, se está tudo certinho, usa o colete, né? Porque para não ter problema de acidente dentro do lago. Então, assim, só tomar esses cuidados. Mas diversão aqui não falta. O eixão do lazer, Adriano, pelo amor de Deus. Aquilo ali é uma maravilha. Todo domingo ali eu levo minha filha para andar de bicicleta, às vezes ela anda de patins, ou aluga ali o carrinho, aquela bicicleta para 4 pessoas aí, tem show, cobertura. Tem comida. Tem show, agora movimentaram isso lá na altura ali da 10, 9, 11, da 11 a 8 ali, sempre tem alguma atividade, alguma exposição. O pessoal do Chorinho lá também tocando lá, Choro no Eixo, né? Que tem um projeto que chama Choro no Eixo, que tá lá todo domingo. Um lugar extremamente, igual você falou, democrático. Eu levo minha filha, a Lara, lá, às vezes a gente passa o dia inteiro. Eu levo uma rede, gosto de deitar na rede, amarro a rede numa árvore, fico lá, ela fica brincando, andando de bicicleta, almoço ali, ela toma o picolé dela lá, açaí que ela quiser, tomo meu suco. Se eu for de carro de aplicativo, eu posso até tomar minha cervejinha. Se não, se eu estou de carro, eu tomo meu mate, que tem um cara lá no Eixão também, não sei se você já viu. Ele tem a mesma roupa dos caras que vendem mate lá em Copacabana. Copacabana.
Ventura, o nome dele. O cara é um barato, uma figura lá. E ele fez um negócio bacana lá também. Ele tem uma bicicleta que vai andando com a bicicleta vendendo mate, mas ele tem um ponto fixo dele ali, que ele deixa o material lá, a pessoa mesmo self-serve. A pessoa se serve e paga. Aí tem o QR Code do Pix, a pessoa vai lá, serve o mate, se quiser pega o biscoito e depois ele mesmo paga. Aí de vez em quando eu pergunto para ele, aí, tem alguma... Prejuízo? Teve algum prejuízo? Eduardo, nunca tive nada. Tudo que eu deixo aqui certinho vai. Porque pode acontecer, às vezes a pessoa botar um pouquinho mais de mate, tá, para tomar um chorinho ali. Um chorinho ali, tal, mas de pegar um biscoito ou pegar um mate, não. Eu conto os copos. Porque é questão de respeito, né? E é legal que ele traz uma experiência para as pessoas, né? Dessa questão de não ter ninguém te olhando, né? Você tá ali, pega o mate, pega o biscoito, depois você paga no Pix, né? Então, eu acho isso bacana. Então, assim, Brasília, Adriana, ela tem muita diversidade. Pode ter você que falou de fotografia, tem a Capela São Francisco lá no Gama. Quem nunca foi, tem que ir. É um lugar lindo, maravilhoso. Tem muita gente que vem de fora para casar ali. Tem vários fotos, videomaker, o pessoal que faz vídeos lá no Gama. Né? As pessoas vêm... Conheço a capela, essa eu não conheço. Então, é do lado, perto do... Assim, não é perto do Catetim, mas quem está indo para o Catetim vai na igreja primeiro, depois passa no Catetim, que aí na volta você já entra ali pelo lado do Catetim. Então, assim, tem certas coisas que Brasília... Tem muita história. Eu volto a falar, quem nunca foi na Casa do Candango tem que conhecer a Casa do Candango. Lá tem uma programação cultural lá muito bacana. A Feira da Ceilândia, quem gosta dessas comidas nordestinas, comida diferente, né, típicas lá, você consegue ir lá e degustar lá, uma maravilha. Então, assim, Brasília não é... Tem muita coisa aqui. Eu até parei de falar essa coisa, que Brasília é muito mais do que a Esplanada dos Ministérios. Sim. Porque realmente é muito mais mesmo. Então, assim, a gente tem mais aqui viver Brasília, a gente tem mais aqui consumir essa cidade, que ela é maravilhosa, e nos dá essa oportunidade de poder andar a pé livremente, curtir um museu a céu aberto, curtir a cultura de vários estados, né, de vários países. Você vê quantas embaixadas fazem vários eventos aqui em Brasília. Então, nós temos aqui... Tivemos recentemente no Japão. Eu tive lá com a minha filha, foi maravilhoso, ela gosta dessa pegada aí. E aí tem a Embaixada da Argentina também faz muita coisa, a Embaixada de Portugal faz muita coisa. Então, assim, nós podemos vivenciar tudo isso. Quem não tem oportunidade de ir para o Japão, vivencia no evento. Quem não tem oportunidade de ir à Argentina, vivencia ali na Embaixada da Argentina. Então, assim, a gente tem que realmente consumir a nossa cidade. Não tem nada que você não consiga fazer aqui. A única coisa que não tem para fazer aqui é praia. Mas isso a gente dá um jeito. Ô, meu diretor, tem a pergunta do diretor aí. Prepara aí, o Mr. Lewis, a pergunta do Mr. Lewis. Enquanto tu prepara aí para você fazer a pergunta para o nosso convidado, você falou sobre a Embaixada de Portugal. Sabia essa, o Mr. Lewis? Fui entrevistar o embaixador de Portugal na Band News, no evento. Você acredita que eu fiz piada de português com ele? Fiz. Fiz e ainda perguntei se era comum esse tipo de situação. Tá. Aí ele de ter essas piadas. E aí ele falou que inclusive, que os brasileiros acabam sofrendo muito com esse tipo de situação, porque os portugueses de alguma forma acabam mandando para cá também, né? Nessa questão de ser, acho que burro não é a palavra, né, Mr. Lewis? Acho que de ser assim, como é que eu vou dizer, mais simples. Sim. Mas tem muito por exemplo, eu tive numa cidadezinha linda, que é uma rua só. Duas ruas, na verdade. Uma que sobe, uma que desce, que é aí que vem a história. Chamada Óbidos, em Portugal. E aí eu queria saber se tinha alguma lógica, porque ela é como se fosse um vilarejo, né? Uhum. Ela tinha duas ruas, aí eu pergunto para um português, vê essa, Mr. Lewis, pergunto para um português assim, por onde eu começo? Por onde quiseres. Aí eu pergunto assim, tá, mas qual é o início? Qual rua que eu vou? Não, tem a que sobe e a que desce. Tá, mas qual é? Não, a que sobe e a que desce. E ficou nisso. Aí eu vou por aqui e depois eu vejo onde é que vai dar. Porque o que ele queria dizer era uma cidade como se fosse em círculo. Você tem um portal de entrada, que é a cidadezinha essa Óbidos. Aí você tem ali, pequenininho, não é muito grande. Aí você caminha naquele povoado, faz a volta e sai aí só escolhe o lado, mas tem a rua que sobe e a que desce. Ô, meu diretor, a tua pergunta, viu, Mr. Lewis? E tem, aproveitando você falando de rua, de andar e tal, a gente tem um projeto também dentro do site que é um passeio de Landau. Ah, legal! Aí às vezes a turma mais nova, aí eu falo Landau, sabe o que é Landau? A pessoa não sabe. Acho que é o irmão do Rogério Flauzino.
Um deles, cantores. Aí a gente explica que é um carro, né? Que esse Landau que nós temos é 1974, é o mesmo modelo que tem lá no Memorial JK, que o Juscelino andava, só que o do Juscelino é vinho, o nosso é preto. Há um tempo atrás, eu conheci um guia de turismo, que é o Juan Hermida, ele mora aqui há mais de 20 anos, uruguaio, e ele é apaixonado pela cidade. Eu falei, pô, eu tenho um Landau e tal, e o Landau é do meu pai. Meu pai está com 86 anos, é um xodó dele. Meu pai tem esse carro há mais de 30 anos. E aí eu falei, Juan, o que você acha da gente criar um passeio de Landau? Você, como um guia de turismo, explicando, né, mostrando Brasília, e a pessoa dentro do Landau vivenciando aquilo ali, porque muita gente fica curiosa, passa ali no Memorial, vê aquele carro, e a pessoa, você andar num carro igual aquele. Pô, foi um sucesso. É um sucesso até hoje, né? Então as pessoas... Tem muita gente que vem de fora, Adriano, só para fazer o passeio de Landau. Teve um cara que ele vinha muito a trabalho, né? Como a gente falou no início, sobre turismo de negócios e tal, e ele conheceu, através do portal, esse passeio. No final de semana que ele se organizou lá, ele trouxe a esposa e deu de presente para ela o passeio de Landau. Pô, o cara ficou... É engraçado, lá no nosso YouTube tem esse vídeo completo, né? Esse vídeo falando, ele fala que a única coisa que ele não gostou foi que o seu Dilson não deixou ele dirigir o Landau. Mas também queria tudo, né? Também não dá, né? Meu pai tem um ciúme desse carro danado. Mas já pode passear. Vamos com a pergunta do diretor, oferecimento tanto só notícia boa e também do Hambúrguer Rock, aqui no Distrito Federal, o melhor hambúrguer do DF. Mr. Lewis. Bom, primeiro agradecendo a presença do Luiz aqui, do Visit Brasília. Eu queria falar com o Luiz queria fazer uma pergunta sobre as lendas urbanas de Brasília. O Mr. Lewis é aquele momento da pergunta. O Teatro Nacional, né, que ficou tanto tempo aí em reforma e que graças a todas as forças do JK, seja onde ele estiver agora, está voltando. Diz que tem uma sala assombrada, né? Temos também ali as ruínas da UNB, temos um antigo prédio do Serpro, que ficava ali na L2, que era uma pirâmide, né? Que falavam que foi construído porque JK, ele era a reencarnação de Tutankhamon. Várias lendas urbanas. Queria saber do Luiz se ele tem alguma aí, se ele pode falar sobre elas, que Brasília tem história e tem lenda urbana também. Rapaz, isso aí você me pegou. Até Brasília tem essa coisa mística, né? Que a gente fala muito sobre essa coisa que você falou, que as pessoas lá atrás, né, tiveram essa visão de que Brasília, que viria Brasília. Então as pessoas têm muito atrativo hoje para a cidade, é justamente isso, essa coisa mística que a cidade tem, várias religiões, né? Hoje nós temos lá em Planaltina, né, que tem esqueci lá o da Morro da Capelinha? O Morro da Capelinha não, tem outro tem cidade histórica também. Tem o... Agora o Vale do Amanhecer. Vale do Amanhecer, isso. Aí tem o Vale do Amanhecer, que as pessoas também vêm muita gente de fora. Então, assim, realmente tem essa... O Vale do Amanhecer, o pessoal vai para ver ET, não é, Mr. Lewis? Não, ET mais é na Chapada. Já é na Chapada. Lá eles vêm, de fato. E esse dia eu estava conversando com uma pessoa que tem muita gente de fora que acha que a Chapada é em Brasília, né? Então, assim... isso tem um atrativo mesmo, né, das pessoas quererem vir para Brasília por essas histórias, por essas lendas urbanas e quererem até visitar, né, conhecer alguns lugares. O nosso guia lá, o Juan, que é o credenciado, ele tem um passeio justamente para isso, para mostrar as lendas urbanas aqui da cidade. Então, a gente tem dentro do nosso espaço do Visit Brasília, a gente sempre dá espaço para os guias que são credenciados. A gente sempre orienta isso também, sabe, André? As pessoas que vão visitar a cidade, Brasília, ou qualquer outro lugar que for, quando for procurar, procure guias credenciados. Hoje, aqui no Brasil, é credenciado pelo Ministério do Turismo. Então, essas pessoas que estão realmente validadas para trazer uma experiência além do que você só vê o local, né? Você criar uma experiência, que é, no caso nosso lá, o passeio que a gente vem do passeio do Landau. Mas basicamente é isso. O Mr. Lewis falou de uma coisa que eu comentei com a antiga reitora da UNB, que ela disse, é legal, mas não é legal. Que são as ruínas da UNB, que lá seria uma escola de guerra, que seria construído. Fica bem no... Qual é aquele ponto ali, o Mr. Lewis? É quase ali junto onde a galera do rock... É lá no... perto do Centro Olímpico. Isso. Lá para baixo, né? Lá para baixo. E o que acontece? Perto do lago, né? Isso.
Pô, aquele espaço, tá certo que é um monte de pedra, o início de construção, mas você poderia, pela história, limpar aquele mato que tem e tentar construir alguma coisa que pudesse levar ali algum tipo de evento, ou até as pessoas a conhecerem pela história, não é nem pela uma beleza. narrativa, né? Aí elas, pô, a ideia é boa, mas é que aquele espaço não é da UNB. Aquele espaço é do governo federal. Então também tem essa dificuldade, por isso que a UNB não consegue fazer nada naquele espaço. Eu vou até anotei aqui, porque o que acontece? O Juan, além do passeio de Landau, nós estamos fazendo um passeio uma vez por mês na quadra modelo, né, ali na 308, na Rua da Igrejinha. Então a gente faz. E a gente está querendo buscar outros tipos de roteiro. Isso você me deu uma boa ideia. E de repente. Estamos aí, né, para isso, né, Mr. Nilson? Uma boa ideia. A sua pergunta ela foi pertinente, até porque nós já postamos isso no site lá. O Juan tem essa coisa dessas lendas urbanas de Brasília. E a gente pode aí. Quem sabe, o mês que vem ainda, em julho, vai acontecer agora esse mês, em julho, no último domingo do mês, esse passeio a pé mesmo, lá na quadra modelo, lá na... Não, imagina, Brasília queria ter uma escola de guerra, em um espaço... Nós ia entrar em guerra? Né? Com quem? Com Goiás? Pois é, justamente. No meio de tudo aqui. Tocantins, Minas Gerais. Com Bahia lá. Bahia. Fazer guerra com quem? Mas é interessante essas... Isso é legal e você me deu uma ideia. Eu anotei aqui mesmo e vou conversar com o Juan. E dá para incluir... Apesar de serem coisas diferentes, mas fica muito próximo, a visita à colina. Porque a colina é do lado. Ali, para quem gosta de rock. Hoje já tem a questão da rota do rock, né? Que a Secretaria de Turismo colocou, tem várias coisas. Mas eu gostei de você ter lembrado isso aí, dessas ruínas aqui. Apesar que você falou que está tudo... não está apropriado, mas quem sabe a gente conversando lá, de repente a gente consegue apoio de alguém e faz uma melhoria ali para poder ter essa visitação. Não, porque você ali, se pudesse fazer uma melhoria naquele espaço, porque ali você tem... são paredes ali que não foram construídas. Eu sei que tem a questão de ferro e como a reitora, a Márcia, que era na época, falou assim, que ali tem um problema porque você tem ali um mato, tem toda uma estrutura. Pô, mas se você tem aquilo ali, não derruba, por que a gente não vai trabalhar com a história? Porque isso faz parte da história. Ah, mas não saiu. Ok, mas alguém pensou em ter uma escola de guerra. E as pessoas querem isso hoje. As pessoas estão procurando turismo na questão disso. Turismo de experiência. Ela quer saber. Então, se tem essas coisas, essas peculiaridades, essas curiosidades, elas querem ir lá conhecer. Então, eu gostei muito disso aqui, porque como a gente está agora com esse projeto, a gente começou na quadra modelo. E a gente quer ir para o Catetinho, sabe? Mas aí tem que ter um outro preparo. Vamos ter que ter van, vamos ter que ter algumas coisas. Então, isso aqui foi muito legal. Obrigado pela dica aí, viu? Ô, Mr. Nilson, se tivesse a escola de guerra, você como grande especialista, você botaria as forças o quê? Ali no Paranoá para proteger a nossa costa? Exatamente. Eu colocaria os porta-aviões ali na... Tem mais uma pergunta? Diga. Não, tem outro espaço interessante também, que para quem não sabe, quem vai ali na Feira do Paraguai, né, tem um prédio grande, quem vem ali do CIA, um prédio quadradão abandonado. Ali foi a primeira termoelétrica de Brasília, né, que funcionou ali e está abandonado lá. É um espaço interessante, porque quando estava se fazendo toda a parte de energia de Brasília, caía muito. Então tinha a termoelétrica lá que funcionava para gerar energia para Brasília. Fica ali perto do... Não sei se vocês estão se localizando. Tem a Feira do Paraguai. Sim. Aquela pista que segue para o CIA, que você vai pegar o sinal e vai chegar lá na frente na EPTG. Sim. Você percebe logo à sua esquerda um prédio quadrado grande abandonado. Ali era uma Sim, é logo que passa ali a Feira do Paraguai. Exato. Ali era uma termoelétrica. História. Pô, isso aí é uma sugestão até para a turma do Hidden, né? Que gosta de pegar esses lugares diferentes, né? O pessoal da Casa Cor também que gosta de... Naquela região ali, só que mais perto do EPTG, tinha um estádio de futebol. O Rei Pelé, o primeiro estádio que tivemos em Brasília, que hoje não tem nada ali. Exato, foi derrubado para colocar aqueles prédios lá. O Rei Pelé era sensacional. Era ali o que é hoje, o que seria ali, logo que você passa o viaduto aqui da EPTG. Era o Rei Pelé. E o Pelé jogou lá. Não sei, isso eu não sei. Ele fez um
um amistoso com o Santos. Lá. Acho que foi a inauguração do estádio. Vivendo e aprendendo, né? São as coisas de Brasília, né? É isso aí. As pessoas têm que vir para Brasília mesmo e visitar Brasília. E eu queria também, antes de encerrar, dizer para o pessoal, né, que os produtores culturais, tá, que queiram divulgar o evento no Visite Brasília, mande para a gente lá, imprensa@visitebrasilia.com.br. Sabe por quê, Adriano? A gente não busca a notícia em qualquer outro lugar. Se não vier a notícia por e-mail, a gente não publica no site. Como é que é a estrutura de vocês hoje? É você consigo só? Não. Tem uma estrutura toda? Não. Hoje nós temos 2 pessoas na área de comunicação, nós temos uma pessoa de criação e na parte de TI. Nós somos 5 pessoas aí. E aí, quando eu preciso de alguma coisa um pouco mais complexa, uma produção de algum vídeo, alguma coisa, aí eu contrato freela, o pessoal na área de áudio e vídeo. Vocês costumam postar quantos materiais por dia, por semana? Como é que é o planejamento da estrutura de trabalho? Não, lá no site, por exemplo, as notícias que chegam, a orientação é para subir todas. Tá? Aí, por exemplo, quando é um evento que é muito longe, aí a gente dá prioridade, a gente joga sempre no final de semana. Mas a gente deixa sempre aquelas notícias quentes, né? O que está acontecendo naquela cidade. Qual foi o evento mais bacana que o Visite Brasília fez ou acompanhou? Pô, a gente foi convidado na época, logo já tem um tempo atrás, e a gente ficou muito feliz, foi uma empresa de São Paulo que convidou a gente para ir no Maroon 5. Ah, que legal. Entendeu? Pô, foi uma primeira experiência assim, internacional da gente. A gente foi convidado, ficamos lá credenciados. Foi uma experiência bacana. E graças a Deus, todos os eventos que acontecem aqui na cidade, a gente sempre está sendo convidado, está sempre participando. O que você acha que poderia melhorar para Brasília em termos de divulgação, que a cidade conseguisse ter ainda mais um protagonismo? O que você acha que falta? Não, eu acho que assim, o que precisa também é que as pessoas que moram em Brasília levar essa mensagem positiva de Brasília também. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo. O trabalho que o governo já vem fazendo, a Secretaria de Turismo já vem fazendo, ela já participando de eventos fora de Brasília, isso é uma coisa que não acontecia e está acontecendo. Eu participo de eventos de turismo fora de Brasília e sempre Brasília está participando, está junto lá, né? Então isso é muito importante para a gente. E cada vez mais a gente poder realmente abraçar e consumir Brasília, né? Parar um pouco de ir a outros lugares e consumir o que tem aqui em Brasília, que é muita coisa boa para a gente conhecer. A lanchonete do bairro, as coisas culturais da cidade, né? Então, assim, não é só shows internacionais, não é cultura da cidade. Por mesmo. exemplo, no Guará, Mr. Lewis, tem o espaço de humor lá. Tem o espaço de humor, tem a Casa de Cultura, Isso. a Feira do Guará, Isso. tem o Bar do Tonzinho, que é o que eu ia dizer. Famoso Bar do Tonzinho. É isso, é você se permitir conhecer a cidade. Justamente. Eu conheço muitas pessoas que vieram comigo, não necessariamente comigo, mas no mesmo período que eu cheguei aqui em Brasília do Sul, que eu acabei conhecendo, naquele período ali, 2007. E muitas pessoas falam assim, pô, mas Brasília tem isso, pô, mas Brasília tem aqui, e não sei o quê. Eu sei que o gaúcho já é conhecido muito por ser bairrista, de achar que tudo lá é melhor, mas isso não é só coisa do gaúcho, não. Carioca é assim, mineiro é assim, claro. Porque o gaúcho gosta às vezes de falar mais sobre isso. Mas uma coisa que eu sempre falei, e eu acho que é um grande problema de quem está mudando de cultura, mudando de cidade, mudando daquilo que você era o seu hábito, é se permitir a conhecer. Você não vai conseguir gostar de uma cidade se você não se permitir a conhecer aquela cidade. É isso aí. Assim, eu desde o primeiro momento que eu cheguei aqui em Brasília, eu sou de Brasília, então eu quero conhecer Brasília. Uma forma que eu encontrei de conhecer as cidades da região, vamos dizer assim, as nossas regiões administrativas, sabe como é que foi? Com futebol. Eu usei de desculpa. Sei lá, tinha um jogo em Braslândia e algum outro time. Pô, vou passar o dia em Braslândia. Aí pegava o carro, ia de manhã para Braslândia, almoçava na cidade, passei ali pelo lago de Braslândia. Fui conhecer onde é que é feita a feira do morango, da goiaba, não sei o que. Vi o comércio, não sei o que, aí à tarde assisti o jogo. Então usava como desculpa o jogo para fazer esse turismo. Fiz isso com Paracatu, que não é Distrito Federal, mas também passei o dia cedo, não sei o que. E isso com Ceilândia, com o Gama, com Sobradinho,
Né? Cidades que hoje até frequento mais, mas na época eu não conhecia. Disse, pô, vou no Guará, não morava no Guará. Disse, pô, quero conhecer o Guará. Pô, fui lá no... Que saudade, do Cave. Sim. Que tá lá para assistir um jogo do Botafogo DF, né? Porque tinha um amigo botafoguense. Então, crie também uma forma de você... Justamente, do pertencimento, né? Do pertencimento, né? Você falou uma coisa agora e a gente acabou não falando aqui. Pô, água mineral. Quantas pessoas... Eu não conheço. Esse é um lugar que eu não conheço. Então, água mineral. Eu vou também levo minha filha de manhã. Eu gosto de chegar lá no sábado, 8 horas da manhã, 8 e pouco. Quando não tá tão frio assim como tá agora, né? Não, agora não dá. Quando não tá tão frio. Quando chega outubro, é legal. Isso, aí vou com ela para lá, fico lá até 10, 11 horas da noite, da manhã e volto para casa. E outra coisa, já fiz trilha lá tem trilha de 1,5 km, que é a que eu faço com ela, tem de 5, tem de 10. Então, quer dizer, você consegue vivenciar, curtir a natureza do lado aqui no plano piloto. Rapaz, o meu problema e depois tomar um banho gelado. O meu problema com a água mineral foi o seguinte, cada vez que eu sempre pensei em ir na água mineral, eu acordei cedo, né? Acordei tipo 9, 10 horas. Aí quando chegava, mas tinha aquela fila, aquele período forte da seca, aquele calorão, que é ali metade de setembro, outubro. Né? Mas uma dica, vai no sábado. Mais cedo, né? Mas vai no sábado. Não, mas sábado até que é mais tranquilo. Domingo é aquilo que você falou. Aquilo é que você falou. E é maravilhoso. Agora, a última vez que eu fui lá, eles reativaram a lanchonete lá dentro. Então, assim, você tem... E agora só ter cuidado para não levar alimento, porque os macaquinhos lá... Não, eles vêm e roubam. Literalmente. Eu tava vendo, para fechar, nosso bate-papo tá bom, a gente vai lembrando de coisas, mas Muito obrigado pela oportunidade. Não, eu que agradeço. O Onoyama tem uma piscina e é de graça para o pessoal consumir lá. Eu estava vendo... Taguatinga lá, né? Lá em Taguatinga tem uma estrutura toda. E muitas pessoas, eu, por exemplo, não sabia que lá tinha uma piscina. Também estou sabendo agora. Eu vi ontem à noite, por sinal. Estava vendo olhando os Reels do Instagram e apareceu, você sabia que no Parque Onoyama tem uma piscina e ela é de graça? Não sabia também. Vou pedir para fazer uma nota sobre isso. É uma piscina estilo água mineral no meio da estrutura, das árvores, e que as pessoas podem usufruir de segunda a sexta-feira, lá que tem estrutura gelada, né? Agora para esse período de frio não dá, mas tem. Uma coisa que tem muito tempo que o pessoal está esperando é aquele avião. Já viu uma carcaça de avião que tem lá descendo Taguatinga? Sim. Disseram que ia ser um restaurante. Mas eles montaram ali uma... não sei se ainda está funcionando. Eu não sei o que está funcionando. Teve um empresário que montou uma estrutura para você ter uma experiência de viagem lá dentro. Diga, Mr. Lewis. Não, o de experiência de viagem é aqui na Asa Sul. Da Asa Sul? Esse restaurante ele fica ali por trás da L2 Sul, fica quem desce para a ponte Costa Silva. Isso. Então eu confundi. Esse outro lá. Aí ele é o restaurante Panam, que é o avião, é um avião caracterizado com a Panam, e você compra o bilhete de embarque barato. E é um jantar. É muito legal. É muito legal, eu não fui nesse aí. Esse de Taguatinga é lá perto é perto do Onoyama lá, ué. Perto do Onoyama, do estádio. Isso, aí você descendo ele tá lá. Mas tinha atrás daquele avião, o ano passado, se eu não me engano, ou retrasado, tinha um restaurante, tinha aqueles restaurantes em container. Acho que era restaurante do avião, alguma coisa assim. Sim. Eu não sei se a pessoa conseguia entrar no avião, acredito que não, que estava lá só a carcaça. Mas eles tinham construído um restaurante, acho que uma hamburgueria, não lembro o que era, mas tinha uma estrutura de gastronomia para as pessoas usufruírem. Que eu lembro que no projeto inicial deles era para se tornar realmente um restaurante ali dentro daquele avião. Luiz, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso bate-papo. Visite brasilia.com.br, no site, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, todas as redes. Lá consegue contactar com vocês para mandar material, para querer patrocinar, para fazer tudo. Ok, tudo. E para as pessoas que moram em Brasília e fora de Brasília, consumam o Visite Brasília, porque ali você tem realmente, a gente mostra uma Brasília diferente. Se o pessoal está, por exemplo, tirando foto dos girassóis, que agora Sim. pode mandar para o Visite Brasília? Pode mandar. Hoje, com o advento da Colab, né, tem muita gente que pede Colab para a gente avalia se tem condição ou não, mas ao mesmo tempo foi bom você lembrar, até para a gente, eu tenho dentro do próprio site, eu tenho um espaço chamado Amei Brasília. O que é esse espaço Amei Brasília? É qualquer fotógrafo, tanto profissional ou amador, ele pode ter a sua galeria ali no site. Então você pode fazer, você que gosta de tirar fotografia, vamos criar sua galeria lá. Boa. Entendeu? E aí, porque o que acontece? Eu fico com um site
que não é uma imagem de Brasília de uma pessoa só. Então eu tenho vários olhares de Brasília. A coluna lá chama Amei Brasília. Tá lá no site, tem vários fotógrafos lá com a gente. Tem até um amigo um novo amigo que eu fiz agora há pouco tempo, que é o Grilo, que é um tatuador. Tem várias pessoas que fazem tatuagem com pontos turísticos de Brasília. Legal. Isso, aí o que ele fez? Eu pedi pra ele fez uma galeria lá, mandou lá, tem o foguetinho, tem a catedral, tem várias fotos de tatuagem das pessoas lá com pontos turísticos de Brasília. Eu pedi pra ele colocar, ele fez. Por exemplo, quem está vindo agora para Brasília no mês de julho, que é o que o nosso programa está rodando, julho de 2025, você tem, por exemplo, no PADEF, que a gente acabou não citando, você tem um campo de girassóis maravilhoso. Ele começa ali no final de maio, até julho você ainda tem os girassóis, você pode tirar foto, é de graça. Você tem o algodão, que agora é esse período de julho para agosto, mês de julho basicamente, que você pode tirar foto. E se quiser, você tem ainda a experiência de aproveitar as vinícolas, tem um passeio que é na mesma região, é tudo pertinho. Tudo ali perto. E se quiser ainda ser mais curioso, Mr. Lewis, pode ir no Café Sem Troco. Isso. Você já comprou alguma coisa no Café Sem Troco? Tomei café lá só. E te deram troco? Deram. Deram, pô! Quebraram! Não Tô brincando, não deram não. Outra coisa também, já que você falou dos girassóis e tudo, é os IPs, né? Que agora começou. Também. Rosa, Brasília tá ficando... Até outubro, Tá né? tudo colorido lá agora. Tá tudo muito bacana. Brasília é um museu a céu aberto. É uma cidade completa instagramável. Você andou, você consegue fazer... Você andando ali no setor comercial sul ali, final de semana, você tem lugares que emblemáticos ali, você pode tirar foto, prédios históricos. Então, assim, é muito bacana. Brasília... Visite Brasília. Obrigado, viu? Obrigado a você, Adriano. Obrigado, Luiz, aí pela oportunidade. E muito sucesso, vida longa. Pra nós. Um abraço pro nosso amigo Reinaldo aí do Notícia Boa. do Só Notícia Boa. Reinaldo mandando... O trabalho dele é fantástico, eu admiro demais. Abraço pro Rinaldo, então, do Só Notícia Boa. O pessoal do Hambúrguer Rock esteve conosco. Com a direção de Mr. Lewis, esse foi mais um Zonecast, que volta a qualquer momento aqui na Webzone. Obrigado, gente. Até mais. Pô.